no conflito. A Rússia mobiliza 15 milhões de soldados na Primeira Guerra Mundial. É a maior mobilização da história até então. Os russos atacam o Império Austro-Húngaro, atacam as fronteiras da Alemanha, mas a verdade é que apesar de mobilizar 15 milhões de homens, a Rússia não tem estrutura para fazer essa mobilização. Alguns historiadores dizem que os soldados russos chegaram a ir para a guerra com apenas uma bala. Os alemães faziam piadas do russo, diziam há mais russos na guerra do que balas. Os russos passavam a guerra praticamente inteira correndo, se escondendo, não havia efetividade da ação militar russa. Embora houvessem muitos soldados, eles estavam mal preparados para a guerra. Enquanto isso, os gastos com a Primeira Guerra Mundial levavam a Rússia a um colapso econômico. Em 1916, a crise na Rússia atinge o seu ápice. No inverno daquele ano, o imperador toma uma decisão difícil. Decide sair da Rússia e comandar as tropas pessoalmente. Isso de fato eleva a moral das tropas russas no campo de batalha. Porém, a situação interna do país era muito grave. 30 milhões de camponeses abandonam o campo rumo à cidade em busca de comida. O inverno russo ativa 40 graus negativos. As igrejas ortodoxas chegam a fechar as portas para que a população faminta não invadisse a igreja para comer as velas. Essa é a situação de fome que a Rússia está passando. Ao mesmo tempo, os russos têm gastos exorbitantes para manter 15 milhões de soldados na fonte, e ao mesmo tempo a marinha se rebela novamente contra o governo do Czares. Enquanto milhões de camponeses afrontam as cidades em busca de comida, os operários urbanos fazem greve. Para completar a situação, o imperador invade o front e deixa governando a Rússia a sua esposa, a Alexandra. A Alexandra era leal à Rússia. Os historiadores têm mostrado a Rússia, além dela ser tão leal à Rússia, era leal ao marido. Mas naquela época tinha uma dúvida muito grave sobre ela. A Alexandra era irmã do Kaiser Guilherme II da Alemanha, contra o qual a Rússia estava lutando. E os russos não confiam no comando de Alexandra. Ora, diante de todos esses problemas, a Rússia entrava em colapso no início do ano de 1917. Em fevereiro daquele ano, diante de toda essa situação alarmante, a cesarina Alexandra é afastada do trono e o czar Nicolanial é deposto. Eu vou parar aí. Em fevereiro de 1917 temos a primeira Revolução Russa. É a Revolução Mencheviques, que passa a comandar o país a um jovem deputado liberal chamado Kirilov. Kirilov era do mundo mencheviques e tinha sido ministro da Justiça alguns tempos antes. Kirilov queria tomar medidas importantes como a redução de 10 horas diárias no trabalho, e essas medidas não eram suficientes para a Rússia naquele momento por causa da guerra. Kirilov não retira a Rússia da guerra, pois tinha medo de romper alguns compromissos com seus aliados ocidentais, a Inglaterra e a França. Ele paga caro com isso. Em 1917 nós teríamos a Revolução Bolcheviques. Lenin, que estava exilado em Genebra, assina um tratado com os alemães, o Tratado de Brest-Litovsk. Com esse tratado, os alemães ajudariam Lenin a encontrar com a Rússia pela Finlândia, e Lenin se comprometia a tomar o poder da Rússia e a retirar a Rússia da guerra, beneficiando os alemães. E é isso que acontece em outubro de 1917. Lenin toma o poder e os bolcheviques assumem o comando do país. Lenin declara que todo o poder estaria na mão dos líderes do sindicato.
aqueles que ele chamava de soviets, e assim Lenin ordena o fuzilamento da família imperial russa, e com isso temos o início da Revolução Comunista. No primeiro momento, o governo de Lenin ele cumpriu o acordo de Brest-Litovsk com os alemães e tira a Rússia da Guerra Mundial. Logo em seguida, Lenin começa a implantar o comunismo. E a primeira forma de comunismo implantada pelo Lenin era o comunismo de guerra. E quando Lenin toma o poder, a aristocracia russa se revolta e ataca o governo de Lenin. Nós teremos dois poderosos exércitos se batendo, o exército branco se batendo, formado pelo exército russo, e o exército vermelho de Lenin. Esse comunismo de guerra é um comunismo de emergência, que toma medidas drásticas. A primeira medida é o confisco de toda a produção agrícola. A segunda medida é a equalização dos salários. A terceira medida é a mais importante, o confisco das indústrias estrangeiras e a estatização de todas as indústrias da Rússia. Além disso, Lenin estabelece os sábados comunistas. Era o sábado que todos os trabalhadores trabalhavam gratuitamente para Lenin. Depois da Guerra Civil em 1921, com a vitória da Guerra do Exército Vermelho, Lenin estabelece uma nova política econômica, nascida do inglês, conhecida como NEP. Essa nova política econômica é implantada entre 1921 e 1918, que Lenin dizia que a Revolução daria um passo para trás do que dois passos para frente. Ele permitiu a exploração privada da propriedade, permitiu também a requisição do confisco da produção agrícola. Lenin também estabeleceu a liberdade de comércio interno e de produção industrial. E Lenin também estabeleceu os planos quinquenários de desenvolvimento que iniciou a